Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar do empate entre Júnior Barranquilla e Palmeiras, 1-1, pela primeira rodada da Taça Libertadores da América. Resultado que, na minha opinião, foi bom, principalmente pelo segundo tempo. Palmeiras no primeiro tempo não foi bem, mas no segundo tempo cresceu de produção, empatou a partida e poderia até ter saído com um resultado melhor, a vitória pelo que produziu na segunda etapa. Vamos trazer aí o pós-jogo dos comentaristas, o Nilson César, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. E antes de soltar o debate, quero trazer para vocês as ofertas de hoje do Mercado Livre. O YouTube está em parceria com o Mercado Livre, então vou deixar alguns produtos aí abaixo do vídeo e você adquirindo qualquer produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal, pois vai estar nos ajudando, tá ok? Vamos aí para o vídeo e no final do vídeo eu volto com as estatísticas da partida. Meus amigos, o Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla 1-1. Começou mal a partida, tomou um pênalti, né? O Maurício fez um pênalti bobo. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras foi bem melhor. O Palmeiras conseguiu um empate e poderia ter virado o jogo lá em Cartagena, né? E o jogo não foi nem em Barranquilla, foi em Cartagena. Poderia ter virado, mas de toda forma, não é mau resultado, não. Um empate fora de casa que o Palmeiras conseguiu. O Flamengo foi bem, em Cuscos, na altitude, ganhou o jogo 2-0, né? E o Flamengo estreou com vitória na Libertadores da América. Esses dois vão brigar até o final pelo título da Libertadores também, né? Os brasileiros favoritos, na minha opinião, para uma conquista de Libertadores são Flamengo e Palmeiras. O Flamengo estreou com vitória em Cuscos, na altitude, e o Palmeiras arrombou um pontinho lá na Colômbia. Um abraço! Voltar com um pontinho na mala não tá ruim, não. Mudanças fizeram a diferença, né, Pedro Ivo? Tudo bem? Tudo bem. Um abração, William, Zupa, Jean, Vitor. As mudanças fizeram a diferença, não é a primeira vez. E aí é mérito de quem mexe, é mérito de quem tem profundidade de elenco. Acho que a gente já sentou aqui para falar de Sousa recentemente, a gente já sentou aqui para falar de Palmeiras virando, que não dava certo recentemente, dentro de uma partida. E eu acho que a divisão é muito pelo que a gente comentou ontem, no final do programa, que a gente tentava observar os jogos de Vasco e Fluminense, por exemplo. Se você olha e fala o tal empate fora de casa numa competição sul-americana, ele tem vários recortes, o que é o pré-jogo e o que é o pós-jogo e como o jogo se apresentou. Eu tô com o Zupa. O gostinho amargo que pode ficar é pelo que você criou, tentou e fez volume, pelo menos no segundo tempo. Agora, tem muita coisa para considerar. O time do Júnior, eu comentava até aqui antes, eu esperava até menos, ainda que seja melhor que os outros dois. O estádio não é aquele bom estádio de Barranquilla, o Ester? O Barranquilla é o Metropolitano Roberto Menendez. Roberto Menendez, o Robelé é outra. Esse estádio tem um gramado bom, tem outro tipo de clima, tem outro tipo de... Hoje é um estádio, me parece, acanhado, gramado uma grama alta. O Palmeiras demorou a entender o que era. Em muitos momentos, se você via, o Palmeiras levava para a esquerda com áreas, o passe e não ia, o tapa que ele dá para o drible não ia, quem chegava não jogava. Então, eu acho que não dá para pesar muito como algo ruim. Fica aquela coisa, porque o Palmeiras é acostumado a não ter maiores dificuldades numa primeira fase de Libertadores, independentemente se é o time mais forte do grupo, se é o segundo time mais forte do grupo depois do Palmeiras. Então, fica aquela coisa do poderia ter vencido pelo segundo tempo. Empatou, não acho que vai empatar, também estou com o Zupa, com outros times fora de casa. Não acho que o debate hoje é, nossa, empatou, fez um ponto só, será que no confronto? Não, o papo não é esse. Poderia ter sido muito melhor. Agora, longe de ser um problema, aqui não é dosar ou não. O Palmeiras sabia o que estava fazendo no segundo tempo, principalmente. Acho que poderia ter caprichado mais em algumas situações. Me parece ali, depois dos 30 minutos, que pesa um pouco o cansaço para os dois lados. O ritmo do Palmeiras do início do segundo tempo cai, da metade final para o segundo tempo. Isso também pode ter prejudicado ali o volume e o que poderia ter sido feito.
mas não está de todo ruim, não. O time chegou, o time criou o que não tinha no primeiro tempo, que era a finalização um pouco mais limpa, espaço, conseguiu criar no segundo tempo. Uma bola, se não me engano, do Felipe Anderson no final, que ele consegue, ameaça, faz a finta, a bola passa rente à trave. Ele poderia ter sido um gol, poderia ter sido uma defesa. O Palmeiras estava ali para buscar fazer, e aí não fazer, claro, gera uma frustração de final de jogo. Agora não tem grandes danos você empatar com o Júnior em Cartagena, que não é mais em Barranquilla, né, para esse cenário de início de Libertadores. Muito bem. Boa partida do Sousa. Quando a gente pensa num time titular do Palmeiras, né, com o que tiver melhor à disposição, a gente discutiu isso recentemente aqui na Birne. É claro que o Sousa não entra nessa conta, né? Sim. Mas se ele for aproveitando as oportunidades, pode ser um 12º jogador nesse time? Tudo bem, William? Tudo bem? Você, Jean Zupac, Pedro, aos fãs do esporte, o elenco do Palmeiras é exatamente para essas circunstâncias. Eu concordo muito com o que disse o Zupac. Eu acho que no primeiro tempo, o Júnior... Porque, assim, coletivamente, o jogo do Palmeiras foi um jogo ok. Como foi contra o Bahia? Ok. Nada de especial, não foi ruim, não foi ótimo, ok. Tecnicamente, o time é bem superior ao Barranquilla, mas o Palmeiras tem uma coisa que é muito a cara do Palmeiras do Abel, da personalidade do time, que a equipe compete demais. E quando as coisas não funcionam na ideia de jogo dominante, o Palmeiras arranca resultados na marra, na personalidade, na força, ganhando divididas, ganhando bolas por cima, né? Trabalhando bem bolas paradas. No primeiro tempo, o Júnior fez isso. O Júnior ganhou muitas divididas. O Júnior teve mais intensidade que o Palmeiras, que é uma coisa muito rara para quem enfrenta o Palmeiras. E a mudança no segundo tempo, para mim, mais do que a mudança de jogadores, como a entrada do Sousa, que entrou muito bem, foi uma mudança de postura do Palmeiras. E eu não posso achar que o problema foi físico, porque não mudou o time inteiro, né? Mudou 2 jogadores. Sim. Né? Então, foi uma questão de postura, de quanto esses jogadores do Palmeiras começaram a competir. E aí foi o Palmeiras, que a gente está acostumado a ver. Né? Com muitas bolas lançadas nas costas da defesa adversária, ganhando as bolas por cima como foi no gol, né? Ganha a primeira dividida, o final ganha a segunda dividida, o Sousa chega antes do goleiro. Isso é muito a cara do Palmeiras, porque um dos méritos que as equipes campeãs têm, principalmente no futebol sul-americano, acho que com exceção ao time do Flamengo, do Jorge Jesus, na maior parte dos jogos, e na final da Libertadores, quando ganhou, nem foi assim. Sim. Mas não é pelo jogo bonito, refinado, é um jogo competitivo, de marcação forte, como o Flamengo do ano passado, com o Palmeiras do Abel já ganhou, né? Vencendo disputas individidas, vencendo bola parada, tendo transição rápida, tendo uma posse de bola geralmente mais direta do que uma posse de bola de equipe que trabalha muito a bola. O Botafogo foi assim também, inclusive na final ano passado, ano retrasado, quando ficou com um jogador a menos. Então eu achei que o resultado ficou de bom tamanho pelo que o Júnior fez no primeiro tempo, pelo que o Palmeiras fez no segundo, e o resultado para mim é muito melhor para o Palmeiras, apesar de ser bom para o Júnior, porque eu estou muito com vocês. É óbvio que o futebol prega surpresas, mas olhando a força dos adversários do Palmeiras, o Palmeiras é bem favorito nos 5 jogos restantes, em casa muito, fora de casa contra o Sport Cristal também muito, contra o seu favorito. Demitiu o Autuori e contratou o Zé Ricardo. Foi, o Zé Ricardo, o técnico do Cristal. Obrigado, Zupac. E para o Júnior, talvez esse ponto seja a diferença para conseguir a segunda colocação do grupo. Ele vai terminar na liderança do grupo, a não ser que aconteça uma coisa muito atípica. Concordo. E talvez na liderança entre todas as equipes da primeira fase. Uma dúvida que eu fiquei, e acho que a gente não tem essa resposta, ou talvez se o Abel venha falar, não sei se ele vai falar. Isso que você falou da atitude do segundo tempo, é claro que o gol ali foi com 5 minutos, o pênalti? Foi 4 para 5. 4 para 5 minutos ali. O gol ali no início, é claro que muda O gol foi aos 11, mas o pênalti foi aos 4. Sim. Aliás, tem muito que falar de VAR em Conmebol daqui a pouco também. Nossa, no outro jogo. Mas eu fiquei com uma sensação de que o Palmeiras talvez não esperasse essa atitude toda do Júnior no início. Porque a gente não demora a ver o Palmeiras, demora para ligar, como foi assim, ligou só no segundo tempo. Eu não sei se também, de certa forma, o time do Palmeiras se surpreendeu com, não o gol no início, mas após o gol no início, a atitude do Júnior também demorou. Mas o próprio gol no início... Mas só 2 pontos que eu fiquei na dúvida. É muito calor nessa região, como já é em Barranquilla. E dá para ver ao longo do dia inteiro, o Nicolete está o dia inteiro ao vivo, e ele relatando, ele trazendo, o sol muito forte o dia inteiro. E o gramado também muito pesado. Então não sei até que ponto você acha que pode dosar, e quando você vê o adversário já está acostumado, já está, e isso foi falado, eles treinaram em algum momento nesse estádio para se ambientar. Também eu não consigo ter essa resposta, mas acho que tem muita coisa que condicionou
porque eu não acho que é simplesmente um erro de postura. Acho que muita coisa condicionou uma postura que não é comum do Palmeiras. Estou com vocês, se viu diante de um adversário que correu, Só pra brigou, deixar claro, disputou, o mas Palmeiras que ele... competiu. É que é muito raro o Palmeiras perder a quantidade de bolas, Eu já acho que quantidade competiu menos do que o que costume. os adversários. Assim, é isso que é raro. E Eu isso acho que o tornou o Rodrigo Palmeiras competiu. inferior, muito É isso. inferior no primeiro tempo. E é curioso porque esse contexto do gol no começo colocou o Palmeiras numa situação que raramente ele tem se visto nessa temporada. O Palmeiras tem feito gols no início dos jogos. E isso Às vezes até tomado empate, tomado virada, mas não e isso o contrário. condiciona o jogo. O Palmeiras do Abel em 2000... Eu tirar o Campeonato Paulista Ele porque é um fica outro muito nível. confortável no jogo. É porque o Palmeiras do Abel, do Campeonato Brasileiro, é um time de pouquíssima posse de bola. O Palmeiras é o 5º time da menor posse do Campeonato Brasileiro. Porque ele tem feito gols em parte inicial dos jogos e ele tem vivido do contra-ataque a partir de então. Hoje foi o contrário. Hoje o Júnior fez o gol no começo e impôs ao Palmeiras o jogo de contra-ataque. E eu acho que tem uma coisa, e aí em cima da sua pergunta para o Birner, William, quando você fala do Sousa, eu acho que em relação ao Sousa tem duas coisas. Que eu, vendo o jogo no primeiro tempo, me parecia que faltava profundidade, que faltava um segundo atacante de fato. O Maurício tem feito essa função, mas aí eu acho que taticamente estava faltando um jogador com essa capacidade de ser mais incisivo, de ser mais agudo, e obviamente a única opção que ele tinha no banco, tinha o Luigi também, mas aí acho que mais garoto e tal, a única opção que ele tinha no banco era o Sousa, e o Sousa entrou muito bem, como acho que tem entrado bem, porque o Felipe Anderson não é esse cara, ele é um meio atacante também, assim como outras opções. Eu só acho que esse papo de Sousa 12º titular não vai rolar, porque você tem dois jogadores que tudo indica estão prestes a voltar. Um mais do que o outro, né? O Vitor Roque, provavelmente já vai estar à disposição para o Clássico, não sei se começando o jogo, mas já vai estar à disposição para o Clássico. E o outro é o Paulinho, cujo nível também não se discute. Então eu acho que aí você está falando de dois baita atacantes, né? Talvez ele possa até pensar num rodízio ali, porque estamos falando de um Paulinho que tem todas as dificuldades que tem tido. O próprio Vitor Roque, se a gente olhar para o que tem sido a passagem do Vitor Roque nesse ano, é uma passagem conturbada, né? De altos e baixos, de irregularidade, de estar em campo e não de rendimento. Acho que o rendimento é sempre alto. É sempre muito bom. Mas ele tem estado em campo em parte dos jogos, depois sai. Então, assim, talvez ele tenha até que fazer esse rodízio e para poder poupar um pouco o Flaco também. E assim, Eu falei 12º justamente porque é isso. O primeiro reserva ali que você pensa numa determinada situação de jogo. Porque realmente eu estou contando com isso. Que vão ser esses 4 aí e que ele surge como uma opção até essa questão de novo, hoje como quando o Jean coloca, olha, no primeiro tempo especialmente, faltou profundidade, eu vejo isso de novo como um contexto do roteiro do jogo. Porque uma coisa é você jogar com Flaco e Maurício, você tendo vantagem para você jogar em transição. E aí você aproveita o espaço. Outra coisa é o adversário te faz 1-0 antes, um adversário que não tinha jogado com 3 zagueiros, com linha de 5, sem bola na temporada ainda, mudou a forma de jogar por causa do Palmeiras, ele te faz 1-0 antes e ele te obriga a tentar fazer um jogo de mais controle, sendo que você não tem um atacante que vai te preencher a área. Porque o Flaco também não é esse cara. Só um detalhe, o próprio gol do Palmeiras não nasce exatamente de controle e criação com a defesa postada. Nasce do jeito que o Palmeiras exatamente como tentou. E é um jeito que... O Sousa, ele tá muito mais ligado. O Sousa combate muito melhor, o Sousa ataca muito melhor quando sobra espaço. A leitura dele é muito interessante. Acho que é o Flaco que desvia essa bola de cabeça pro gol. Ele lê muito melhor, ele tá muito mais atento ali, entrou melhor. Mas também sai nesse contexto, não exatamente no de criação. Vamos ouvir. E como você analisa esse empate? Palmeiras acabou perdendo chance de vencer ou um ponto tá bom? Não, realmente eu falei para eles o maior surpreso com o estado do gramado fui eu. Inacreditável nas condições que o gramado estava. Para um jogo desse tamanho, um jogo de Libertadores, algo tem que ser revisado. Eu acho que o sentimento é de que a gente volta com 2 pontos perdidos, mais que com 1 ponto ganho. Mas é valorizar também o esforço. E bom, a gente sai daqui com um empate que só vale a pena se a gente vencer em casa o nosso próximo compromisso. Como foi jogar aqui? Seu pessoal ali fez festa? É especial. Minha família está aí na arquibancada, me acompanhando. Para eles era especial, a primeira vez que eu jogo aqui na cidade que eles moram. É sempre especial ter o carinho, o apoio deles aqui
de perto, como falei, infelizmente a gente sai com um empate, mas a gente sabe que a Libertadores é difícil mesmo. Queria que você falasse as dificuldades que o Palmeiras enfrentou aqui, calor, gramado, né? O Arias até citou o gramado aqui. Também teve um adversário que descansou no final de semana. A parte física contou bastante nesse resultado? Cara, eu acho que sim, também o contexto do jogo, né? Eles acharam o pênalti muito rápido, isso muda também o jogo. Mas acho que nosso time tentou sempre, finalizamos muito, não conseguimos ser eficazes, conseguimos o empate. Agora também no final tentamos muito aí, mas não pudimos conseguir, então quando não consegue ganhar, é importante sempre somar fora. Como você falou, campo difícil, clima também muito quente, calor. Então acho um resultado justo, agora descansar já, pensar no Brasileirão. 80 jogos de Libertadores com a camisa do Palmeiras, dá para ter noção dessa história que você está fazendo, é só quando parar mesmo? Cara, eu vivo o futebol dia a dia, penso em cada jogo tentar vencer, ajudar meus companheiros, ajudar o Palmeiras sempre estar brigando por coisas aí. Acho que temos um elenco, um time muito bom, e a gente vai fazer o melhor sempre para tentar conquistar mais títulos e seguir escrevendo a nossa história aqui nesse clube. Que você mudou o jogo do Palmeiras no segundo tempo, né? Tava difícil, Palmeiras perdendo e você mudou o jogo. Por que você acha que isso aconteceu? Entrou fresco, confiante, arriscando mais. O que você acha que fez a diferença aí nesse time do Palmeiras? Sí, la verdad que también, como dijiste vos, yo estaba preparado, estaba con ganas, entonces me tocó entrar en el segundo tiempo. Gracias a Dios pude marcar el gol. Bueno, también el equipo cuando necesita uno tiene que estar preparado y gracias a Dios, como te dije, me tocó a mí y pude ayudar al equipo. E você espera mais chances para entrar na equipe? É essa função que você gosta de centroavante mesmo? Como é que é na sequência da temporada? Sí, la verdad que sí, porque vos mirando el equipo de Palmeiras, yo creo que tenemos muchos jugadores clase A. Entonces yo vengo trabajando, estoy esperando la oportunidad y siempre me toca. El profe confía mucho en mí, mi compañero, entonces yo también tengo que dar mi parte. Y como te dije, cuando me toca entrar, tengo que demostrar y ayudar al equipo. Esse gol vai para quem? Esse gol vai para quem? Y para mi familia y a mi compañero y toda la gente de Palmeiras. Tem que aproveitar as oportunidades, que não são muitas, não, nesse. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Júnior Barranquilla e Palmeiras, 1-1. O Sosa marcou o gol do Palmeiras. Trazer aqui agora as estatísticas da partida do empate entre Palmeiras e Júnior Barranquilla. Finalizações, o Palmeiras teve 22, o Júnior 9. Chutes certeiros no gol, o Palmeiras teve 7, o Júnior 3. Posse de bola, 52% do Palmeiras, 48% do Júnior Barranquilla. Passes, 424 do Palmeiras, 351 do Júnior. Precisão de passe, 89%, 82% do Júnior. Faltas, 8 do Palmeiras, Júnior Barranquilla fez 15. Cartões amarelos, o Júnior Barranquilla teve 3, o Palmeiras 1. Cartões vermelhos nós não tivemos. Impedimentos, o Júnior teve 1, Palmeiras 5. Escanteios, 11 para o Palmeiras, 2 para o Júnior Barranquilla. Tá aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez falando aí dos produtos do Mercado Livre que estão em promoção no dia de hoje, as ofertas aí. Vou deixar os produtos aí abaixo, dá uma conferida e você comprando qualquer produto você vai ajudar o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar aqui pelo nosso canal, vai estar nos ajudando, tá ok? Vamos agradecer, forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.